resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanecem crianças espirituais. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixe-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar, e opera com amor aquelas que te dão beneficiar, e o desesperado te nunca. Uma lição para que a gente tenha confiança em Deus. Vamos então pegar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, aos nossos anjos guardas, mais essa semana, e agradecer a oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui nessa casa que acolhe tanto encarnados e desencarnados com amor. Mestre Jesus, misericordioso, Mestre da paz, da saúde, olhar por todos os necessitados, não só o corpo, mas principalmente o Senhor, o Espírito, que eles possam encontrar nesta casa o consolo, o amparo que tanto necessitam. Que a vossa paz esteja neste ambiente e que todos os que estiverem possam levá-la para casa, levando um cadinho de tranquilidade e de amor em cada lar. Obrigado, agora sim. Senhor, nosso estudo vai ser com a Eliana Batalha, pensamento e palavra. Boa noite. Boa noite. Venha a tema para nos ensinar a pensar de acordo com a vontade do Criador Supremo. E a doutrina espírita hoje tem a missão de iluminar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente aprenda, como nos pede o Emmanuel, a raciocinar com perfeição. Então, no tema de hoje, sendo pensamento e palavra, nós vamos ver que um está agregado ao outro, sendo a palavra já a ação do que se ocultou no íntimo da criatura. Então, nós vamos começar buscando a fala que está contida em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de 45 a 46. Aí começa para a gente já a tentativa de entender o que seja o que Deus soprou nas nossas narinas. E nós saímos de um processo de evolução que vivemos fazendo nos reinos anteriores e conquistamos o reino nominal para desenvolvermos a razão na capacidade de aprendermos a discernir entre o bem e o mal, o que é justo e o que é bom, o que nos convém e o que não nos convém. Então, o primeiro Adão é aquele ser que dentro do processo natural, certo? Ainda não sabe raciocinar, usa mais o instinto, que é uma inteligência rudimentar, do que usar mesmo a razão. Então, depois de milênios de experiências, dentro dessa característica que a reencarnação nos proporciona, nós vamos chegando aonde estamos hoje, buscando nos fazermos espíritos vivificantes. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, certo? Isso é embasado nessa questão.
pensamento e vida de Emmanuel, o Emmanuel relata para nós que a mente é o espelho da vida em toda parte. E que ele a define como sendo o campo da consciência desperta em que o nosso conhecimento adquirido nos permite operar. Então, mostrando que a mente vai refletir sempre. Nós estamos dentro de uma interdependência aonde emitimos ondas mentais, modificando o ambiente e situações, mas também somos receptíveis a todas as ondas mentais que nos chegam pelo campo da sintonia. Então, ele, definindo-a por espelho da vida, ele coloca o coração como sendo a face do espelho e o cérebro como centro de ondulações aonde vai se criar as ideias e os pensamentos. Então, ele diz que o reflexo esboça a emotividade. Nós, dentro do campo da reflexão, de refletirmos uns para os outros, o que nos vai no íntimo, isso vai esboçar, primeiro vai contactar com o nosso sentimento, com o nosso coração. E ele diz que a emotividade vai plasmar o pensamento, e o pensamento vai criar a ideia, a palavra, que vai gerar as atitudes e as ações. Então, esse é o mecanismo. Nós, espíritas, precisamos estudar bastante sobre esse mecanismo, e estudar não é só ficar com os livros na mão. É ler e refletir no viver aquilo que leu, para que a gente possa, devagar, porque a evolução é lenta, e absorvendo na nossa memória, na nossa capacidade de entendimento, para vivermos, para experimentarmos, para nos fazermos capazes de nos tornarmos espíritos vivificantes. Nós pegamos aqui uma fala que está no Livro dos Espíritos e na Gênesis e dos Céus. O pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, então estaria ainda nos reinos inferiores da criação, ensaiando o mecanismo do pensamento. O pensamento é força dinâmica que atua sobre os fluidos ambientes, sendo este o seu veículo. Estes fluidos nos atraem, nos trazem o pensamento como o ar nos traz o sol. Pode-se, pois, dizer que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar as ondas e raios sonoros. Por exemplo, o que ele está querendo nos ensinar com isso? Nós podemos ouvir vários sons ao mesmo tempo e esses sons não se misturam. Já repararam isso? Pode estar tocando uma música clássica, ou uma outra música popular, pode estar se fazendo outro tipo de som, e as coisas não se misturam. A nossa mente é capaz de distinguir onde está a música clássica, onde está a música popular e onde está o outro lado. Não é assim? Então, o ambiente do veículo dos pensamentos, as ondas e os raios dos pensamentos, eles estão nesse fluido, certo? E nós precisamos desenvolver a capacidade de perceber esses raios e ondas mentais para sabermos o que escolher, em que nível vamos manter sintonizada a nossa mente, saber distinguir, como nós já sabemos pela audição, distinguir os sons, certo? Bom, aí o que está escrito na revista Espírita: sendo o homem senhor de seus pensamentos,
possui tal liberdade para pensar, porém é responsável por eles perante Deus. Então, todo mundo ganhou a liberdade de pensar. E isso vem com o livre-arbítrio. Mas o homem perante Deus é responsável pelo que ele pensa. Porque pensar é criar. E nós, então, quando atingimos o reino nominal, ganhamos de Deus a qualidade de ser co-criador com Ele em plano menor. Então, o pensamento cria imagens fluídicas e reflete no envoltório espiritual como um espelho. O pensamento toma corpo e aí fotografa de alguma forma. Nós espíritas precisamos tomar consciência disso que está escrito na Gênesis, no capítulo 14. O nosso perispírito, ele tem a capacidade, a propriedade de fotografar os nossos pensamentos. E é daí que os espíritos podem fazer a leitura da nossa mente desde que nós tenhamos pensado e lançado essa vibração. Ele capta, fotografa. E aí é que eles nos conhecem e sabem quem nós somos. Então, por isso que não dá para a gente se esconder. Lógico que se eu estou vibrando numa frequência baixa, certo? De pensamentos menores, os espíritos que me acompanham também estão qualificados nessa vibração. E eles podem, no desejo de nos levar para o caminho, desviar do caminho do bem, perceber essas imagens mentais fotografadas pelo perispírito. E aí, eles estão fazendo a leitura da carta vida de nós mesmos. Lógico que os amigos espirituais também fazem essa leitura, mas fazem essa leitura para nos ajudar a modificar o comportamento. E aí, por isso que Jesus disse que era para a gente vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, aonde está a proposta de vigiarmos? É no pensamento. Porque se o reflexo expôs a emotividade, certo? E a emotividade vai plasmar, vai criar o pensamento, né? A ideia que vai gerar o pensamento. Então, quando nós estivermos movimentando após o reflexo, que não pode ser impedido pela vontade, é a única coisa que o Emmanuel diz que a vontade não pode impedir que aconteça, é a reflexão. Mas depois que a reflexão aconteceu, ele nos informa que pela vontade firme e determinante, nós podemos controlar, certo? Ou dissolver. Então, é no momento em que a emotividade vai criar as ideias e vai surgir os pensamentos, é que nós temos a condição de usarmos o nosso senso de observação para vigiarmos a nós mesmos e para saber, observar se essa onda que reflete, que mexe com o nosso estado emocional, não é influência perniciosa que vai contactar com vibrações na qual nós desejamos deixar. Então, eles sabem que o mecanismo é esse. Quem precisa agora conhecer como é o mecanismo somos nós, porque é a única forma que nós temos para nos defender. Por isso que Jesus disse que era para olhar primeiro, vigiar e orar. Então nós precisamos sempre buscar. A doutrina espírita é uma doutrina que nos mostra os mecanismos de cada coisa. Temos o mecanismo da mediunidade, tem o mecanismo do pensamento, certo? E assim nós vamos aprendendo a compreender como a coisa funciona e vamos nos adequando para usar esse funcionamento. Então, quando ele diz olhar
é o que está no imperativo. Ele está nos convocando a desenvolvermos o nosso senso de observação. Então vamos observar. Quando nós sentimos o impacto que essa reflexão nos joga, e a gente começa a perceber que ele está tendo ideias não muito cristãs, certo? Devemos então entrar na vigilância, que é mudarmos o nosso estado mental, que aí é o caminho da oração, porque quando nós entramos em prece, nós mudamos de atitude mental. Prece é mudança de atitude mental. Quando nós entramos em prece, saímos do campo vibracional que a mente se encontrava para buscar vibrações superiores. Então, por isso que Jesus mostra que o mecanismo é esse. Mas, no meio da observação e da oração que vai nos libertar daquele mal-estar ou daquela situação em que nós não queremos mais permanecer, está a vigilância. E o que seria a vigilância? A vigilância seria um esforço que nós fazemos para buscar a energia oposta àquela que está nos refletindo naquele momento. Então, não adianta a gente vigiar como quem fica olhando o que o outro está fazendo contra nós. Mas é o que eu tenho que fazer a meu favor. Deu para entender? Então, quando Jesus, no caminho do Calvário, ele foi vigilante, porque ele fez só a vontade do Pai. Então, isso é ter vigiar. Ele não reclamou, ele não achou que ele não merecia aquilo. Ele não entrou nessa atitude. Ele entrou na atitude da vigilância até o final. E até o final, quando ele ora ao Pai, pedindo que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazer. E, na verdade, ele estava dizendo uma verdade para nós. Porque quando a gente sabe como a coisa funciona, nós temos que fazer um esforço para funcionarmos como as leis naturais nos pedem para fazer. Então, aqui está essas colocações que é tirada do livro A Gênesis e o livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver que o poder ressoante da mente poderá realizar fenômenos indescritíveis em nosso favor, transformando-nos de simples almas vegetativas em espíritos vivificantes. Aí é que faz a diferença que a gente leu da carta de Paulo aos Coríntios, certo? Então, o primeiro Adão foi feito alma e mente, que era o processo natural da criação. Mas nós já estamos no nível de nos esforçarmos para nos fazermos, espíritos vivificantes, de animais inconscientes em super-homens espirituais, de escravos do mundo em filhos de Deus, dependendo do modo pelo qual usarmos os dons que nos foram entregues pela Suprema Majestade do Universo. Então nós vamos entender o que são esses dons que Deus nos ofereceu. Diz Paulo também que nós nos movemos em Deus, todos nós. Então, Deus é o ser pensante maior. E nós, dentro desse mecanismo divino, recebemos os fluidos que nos dá a possibilidade de pensar e de co-criar com Ele. E como nós recebemos livre-arbítrio, Ele nos permite pensar o que quisermos, porque sabe que as suas leis governarão na hora dos efeitos. Então, a gente quer ser livre para escolher o que quer, mas não quer
ser obrigado a colher dos efeitos, porque toda causa vai gerar um efeito. Então, quando nós usamos o poder da mente, nós estamos fazendo a escolha. Nós estamos usando essa energia divina no qual nós nos movemos dentro dela, certo? Para nos fazermos espíritos libertos da ignorância. A harmonização da mente não se dá sem a cooperação dos nossos semelhantes, principalmente daqueles que não simpatizam conosco. Como aprender a perdoar sem sermos ofendidos? Para o espírita, isso já se torna mais tranquilo para compreender, porque nós estudamos sobre a reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação, como diz o Emmanuel, é quase como que um perdão de Deus para que nós possamos retomar o ponto onde paramos as nossas dificuldades perante o semelhante, para pagarmos a nossa dívida de amor, que é voltar a viver de acordo com as leis naturais. Então, nós precisamos da cooperação do nosso semelhante. E aí que está, muitas vezes a gente não entende que o semelhante que nos ofende está cooperando conosco. A gente acha que ele está nos importunando. A gente acha que ele não deveria estar existindo na nossa vida. Então, há um equívoco de entendimento do mecanismo de como a vida funciona. Então, se nós estamos num mundo de dualidade, existem duas forças. E quando a gente escolhe caminhar para a elevação da nossa mente, a força contrária terá que entrar em ação, porque senão nós não subimos. Porque Jesus foi claro: só pode subir quem tiver descido. Então, quando a força contrária nos puxa para o relacionamento com ela, é para que nós possamos aprender o que o Pai Criador nos oferece para o existir. Então, aí, quando a gente começa a compreender esse mecanismo, o nosso coração começa a se aquietar das reclamações, das murmurações, das revoltas, porque nós vamos entender como é que a coisa funciona. Então, ela funciona assim. Então, todo aquele que caminha conosco, como fala o Emmanuel, com muita boa vontade, ele está nos oferecendo a oportunidade de crescermos, porque desejamos passar por aquela experiência. E aí, então, nós caímos na questão do desejo. O Emmanuel nos diz que o pensamento é o nosso cartão de visita. Eu vou pular um pouquinho. Se não me engano, é a última foto. Para que a gente observe. O Emmanuel nos pede para que a gente observe os nossos impulsos interiores. Porque esses impulsos interiores é que vai nos mostrar quem realmente nós somos. Existe sempre aquela fala: conhece a ti mesmo. Nós aqui nesse momento estamos nos conhecendo. Porque se eu não me conhecer como Deus fez as coisas, jamais poderei me conhecer. Então, aonde mora o começo das coisas? No desejo. Então ele diz: desejamos sempre, que é quando a gente deseja, a gente está refletindo e recebendo também, certo? Então, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando,
e atraindo para frente. Então, esse é o mecanismo. Então, nós temos que observar a quanta anda os nossos desejos. Porque vamos ficar escravos disso, ou os desejos vão nos libertar de alguma coisa. Porque sempre vai ter os dois aspectos, o positivo e o opositivo. Então, se desejamos o bem, vamos sentir bem, vamos pensar no bem, vamos atrair o bem e vamos refletir isso para aqueles que convivem conosco. Esse é o mecanismo. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, está a pergunta de Kardec: o que é a lei natural? E os Espíritos respondem: é a lei natural, é a lei de Deus. É aquela que lhe é necessária ao homem para ele evoluir. E ele só é feliz quando afasta dessa lei. Então, o que tem feito mais sofrer a humanidade hoje? É a doença chamada depressão. O que é deprimir? É não ter o desejo realizado. Certo? Então, quando a gente deprime e fica triste, podemos deduzir automaticamente pela resposta do Livro dos Espíritos: estamos afastados da lei natural, porque ela nos indica o que devemos ou não devemos fazer. Então podemos desejar, mas desejando nós vamos sentir. Sentir já vai criar as ideias, vai vir os pensamentos, e aí já dá para a gente saber o que a gente está sentindo. Porque às vezes pergunta assim: o que você está sentindo? A pessoa fala assim: eu não sei. É assim? Mas a gente perguntar: o que você está pensando? Para ver se aquele sentimento que ela não detecta já está criando as ideias. E aí, pelo que ela te falar, você pode saber o que está sentindo e que se está dentro do mecanismo natural ou não, porque ela vai refletir. Então, a depressão é um desejo, e esse desejo está sendo contrariado, porque entrou num espírito de inconformação. Certo? Então, existe mecanismo de depressão quando nós não conseguimos entender o porquê, qual a razão que as coisas estão mudando ao nosso redor. Certo? Então, nós não entendemos, estamos sentindo alguma coisa, estamos refletindo isso, mas não estamos compreendendo. Então, devemos observar o que estamos pensando. E daí, nós podemos já achar a chave do porquê, qual a razão. Certo? O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Isso está na seara dos médios de ano. Então, o cartão de visita é o nosso pensamento. Por mais que a pessoa tente se esconder, nós poderemos conhecer o que ela está pensando, pelo que ela fala, pelo que ela vive. Não dá para a gente esconder por muito tempo o que a gente é. Porque nem mesmo nós ainda não temos muita consciência do que nós somos. Às vezes nós sabemos que certas atitudes nossas vai escandalizar o ambiente. Então a gente esconde. Mas aquilo, se não for modificado no nosso íntimo, nós vamos acabar revelando isso uma hora ou outra. Então, o processo de autoeducação é uma coisa séria, e foi isso que Jesus veio nos ensinar. Veio nos ensinar a educar a nossa mente. Veio nos ensinar a refletir o bem. Porque quando ele diz
vezes, vai 70 vezes 7, precisa mais de alguma explicação? A nossa mente é capaz de entender isso com tranquilidade, o que seja? Ou tem que explicar no miudinho o mecanismo disso? Os amigos espirituais têm nos ensinado que perdão é remédio santo. Então nós precisamos entender o que é perdão. Mas para entender o que é perdão, nós temos que procurar entender como é que funciona o mecanismo da ofensa e da mágoa. Então, quando alguém reflete algo para mim, me diz alguma coisa, ou me faz alguma coisa que não me agrada, certo? Não é o que ela fez que me ofende, é o que eu penso a respeito do que ela me fez é que me ofende, porque esse pensamento vai vibrar e repercutir não só na minha alma, mas como na alma da outra pessoa. E como eu sou responsável pelos meus pensamentos, certo? Eu sou. Porque eu penso que ela não podia ter feito aquilo, que aquilo é um absurdo, tudo é pensamento. Certo? Gerado pelo reflexo na emoção, no sentimento. Porque o sentimento no qual nós estamos mergulhados, que é divino, fala de Jesus no Evangelho, que primeiramente ele é puro. Mas quando ele penetra o nosso coração, conforme nós desejamos, conforme está o nível da nossa mente, nós co-criamos com essa vibração que é divina em plano inferior, que é a ignorância. Então, sendo o nosso cartão de visita, a gente pode detectar quem é o outro, mas temos que ter um cuidado para nos fazermos um cartão mais apreciado para os semelhantes. Então, quem tem o direito de ficar ofendido? Aquele que sabe mais ou o que sabe menos? Porque Jesus foi claro: conhecereis a verdade e ela nos fará livre. Livre do quê? Dos pensamentos equivocados em relação como a vida funciona. Então, quando nós nos ofendemos, estou ofendido, né? As pessoas falam, magoei, não é assim? Está na moda dizer, magoei. Então, quer dizer, vai entrar no ressentimento, que é sentir todas as vezes que lembra o que aconteceu. Então, é dar um passo de caranguejo, é voltar para trás. Aconteceu para que eu pudesse vivenciar a energia oposta e saber, tomar consciência para onde eu devo ir. E já trabalhou? Muito. Por que é trabalhoso? Porque nós ainda não temos a habilidade de pensar no bem. Nós, na hora que estamos fazendo uma leitura, que estamos ouvindo alguma coisa, a gente começa até a elevar o pensamento, certo? A pensar melhor. Mas depois nós vamos ter que voltar para o nosso campo vibracional, porque nós temos que modificá-lo. Agora, quando a gente volta para o nosso padrão normal, mas traz a memória do Evangelho para nos ajudar a fazer a modificação da vibração interior nossa, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, aí sim nós estamos com uma chance de fazer o trigo ficar mais forte do que o joio.
Porque Jesus disse que tinha que deixar os dois crescer. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 107, quem tiver a curiosidade de ler, vai ler o Emmanuel colocando para nós a respeito dessa passagem, que Deus é muito paciente na espera do crescimento do joio e do trigo. Porque às vezes a gente pensa que a displicência da espiritualidade superior deixar o joio tomar conta da situação. Mas às vezes o crescimento do joio é para fortalecer o crescimento do trigo. E eles são muito semelhantes. Vocês conhecem o joio? É impressionante a semelhança. Só que ele é menorzinho. Mas ele cresce em uma quantidade grande. E o trigo, quando cresce, ele é forte, esperante. O que a natureza está nos ensinando? Está nos ensinando que quando nós tomarmos consciência de quem somos nós, que somos espíritos, os únicos seres pensantes do universo, certo? Nós vamos trabalhar para que as nossas virtudes cresçam, se fortaleçam na árvore da vida que é o Cristo. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Bom, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Pensar é viver, e viver melhor é pensar conscientemente, fazendo o que nos toca com mais perfeição. Aí nós vamos achar em Mateus 5,48: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quem está voltando para casa? Não somos nós, os filhos pródigos, que se deixaram perder pelas ilusões? Porque o Emmanuel diz que a mente vai evoluindo, a mente humana, sofrendo o assalto das ilusões, que são necessárias. São necessárias. Porque é através dela que nós conhecemos o real. Então, a melhor coisa do mundo é quando a gente perde as ilusões. Aí a gente vira e fala assim: estou tão decepcionado, estava tão iludido com tal situação ou com tal pessoa. Eu estava tão iludido que eu era, vamos dizer assim, o bonitinho da Balachiva, quer dizer, o todo-poderoso que sabia tudo. E eu vou descobrir que eu não sou. Então eu começo a chegar na minha realidade. E aí, dentro da minha realidade, eu posso trabalhar pelo meu aperfeiçoamento. Porque enquanto eu estiver iludido, eu estou achando que eu tenho alguma coisa. E Jesus foi claro no Evangelho: que aquele que muito tem, muito lhe será dado. Mas aquele, até o que pensa que tem, tudo dele será tirado. Então, pensar só que tem não resolve. Tem que ser conquista real. Tem que ser trabalho verdadeiro. Tem que ser o burilamento da forma de sentir e pensar para refletirmos na nossa vida e naqueles que convivem conosco, um ambiente mais harmonioso, mais de paz. É bom que nos certifiquemos de que, fora da disciplina da autoanálise, das boas maneiras, da prática do amor, não haverá paz de consciência. Afeiçoemos, pois, ao trabalho de transmutar os instintos interiores em autonomías de fraternidade. Isso a Milanese está no livro Horizontes da Mente. Então, nós temos que entrar no processo de autodisciplina, porque é essa maneira de nos instruirmos que vai fazer com que nós nos aperfeiçoemos. Quando o Espírito de Verdade diz a Kardec que nos dá 2 novos mandamentos, que é o primeiro, amai-vos, e o segundo, instruí-vos, o que ele estava dizendo para nós?
que pelo mecanismo de nós querermos fazer o bem ao semelhante, estamos buscando na instrução do Evangelho a forma de nos libertarmos. Porque o amor é a maior fonte instrutora do universo. Porque foi ele que veio à Terra para nos instruir, não perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ampliar o nível da nossa compreensão, nos fazermos pequenos, nos fazermos servos, porque dentro do mecanismo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós queremos ser servidos. Nós não queremos que ninguém atrapalhe os nossos desejos. Ok? Alguma dúvida? Está complicado? Está bom assim, desse jeito que a gente está falando? Porque a gente procura fazer o mais simples possível, mas às vezes a gente pensa que está simples e não está. Então vocês é que tem que falar que não está. Bom, dentro desse mecanismo que nós estudamos até agora, nós vamos então ver que precisamos desenvolver 3 órgãos fundamentais. Primeiro, a visão, porque através do que vemos, sofremos a indução reflexiva que vai criar a emotividade, que vai plasmar as ideias, que vai gerar os pensamentos e as atitudes que podem nos prender ou nos libertar, como fala o Emmanuel. Certo? Então, a nossa maneira de ver. Aonde Jesus nos ensina isso? Quando ele diz: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Certo? E para a gente ter o olho bom, aí a gente vai estar estudando aqui no dia 14. Quem quiser vir estudar com a gente, dialogar conosco, vai ser bom. Ele diz: não julgueis. Quer dizer, eu tenho que ver sem julgamento. Certo? Para não falar que isso é bom, isso é errado, isso é certo, não pode. Eu simplesmente vou ver. E vou me permitir ter a chance de ver a coisa como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Certo? Bom, outro órgão que nós precisamos tomar cuidado: os ouvidos. Ouvidos de ouvir. Certo? Então, nós ouvimos de tudo. Não é assim? Mas precisamos selecionar o que ouvimos. O que é selecionar? Selecionar é adquirir a capacidade de saber, como Paulo nos diz, isso me convém, isso não me convém mais. Eu posso ouvir de tudo. Eu posso ouvir até uma piada indecorosa. Porque a gente tem que, às vezes, num convívio social, vai se sair correndo porque alguém está contando uma piada indecorosa. Mas se aquelas pessoas nunca ouçam de mim aquela piada indecorosa. Porque diz o Emmanuel para o Chico: Chico, seja o terminal da calúnia, da maledicência e de todo o mal que chega a ti. Então vai chegar pela visão, vai chegar pela audição. Então, trabalhando a questão da visão positiva, da audição positiva, do bem, aí nós chegamos no órgão em que o Emmanuel diz, e aí eu vou ir para nós, porque para não pecar em cima da fala de Emmanuel. Sobre a palavra, que é o que nós vamos fazer agora.
Então, ele diz ali para a gente, nós vamos ler, que o músculo menor nosso, que é a língua, é o mais forte. Certo? Porque se os olhos não são bons, os ouvidos também não são, a língua vai ser danada. Mas ela vai ter o poder de lançar tudo que ela quer, que está construído no interior da criatura. Mas se os olhos forem bons, os ouvidos forem ouvidos de ouvir bem, também ela vai fazer prodígio. Certo? Então, como é que nós vamos desenvolver no convívio familiar, que é o convívio, como fala André Luiz, o mais complicado, que é o cadinho, que é naquele campo em que a providência divina nos coloca para aperfeiçoar a nossa mente. Então a coisa lá dentro esquenta. Às vezes a gente consegue conviver bem com um amigo lá fora, mas quando conviver dentro de casa, aí já começa a sentir o campo vibracional, não é assim? Aí a reflexão já vem, nós começamos já a ter aqueles sentimentos, né? De rejeição, aqui não é meu lugar, eu não devia estar aqui, né? Que cara difícil, que pessoa difícil, não é assim? E aí nós fermentando isso, na hora que chega na língua, nós falamos aquilo que a gente às vezes não quer falar, ou falamos aquilo que a gente quer falar para ferir. Aí a gente sai da posição da qual nós buscamos, que é ser o tentado e não o tentador. Qual é a melhor posição? Não é? Porque Jesus diz: feliz o varão que é tentado, que é o espírito vivificante, é o último Adão. É fluido. Exatamente. Nós nos movemos em Deus. Eu acho que uma vez que no outro dia, uma coisa necessária, porque Deus não se ofende. Achou? Quando a gente deturpa quem Deus nos deu. Deturpamos, fazemos mau uso dos olhos, mau uso da palavra. Vamos ver aqui um gente, vocês me desculpem. Dominar e falar. Olha como Emmanuel abre para nós. Dominas o fogo, escravizando a lide caseira. Ruínas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Conquista os metais, neles plasmando complicadas expressões de serviço. Amansas os animais ferozes, deles fazendo cooperadores na economia doméstica. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Diriges tratores pesados, transfigurando a face da guerra. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno de serpentes terríveis, fabricando remédios. Senhoreais a energia nuclear e começa a alterar com ela a fisionomia do mundo. Controlas a velocidade e inicia vigorosa excursão para além do caminho. Entretanto, ai de nós, todos trazemos leve músculo selvagem muito distante da educação. Com ele, forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares,
empeçamos vidas alheias, envencilhamos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, revolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embanhada na boca. Instrumento sublime, feito para louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir? Governemos-la, pois transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus, nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo, como o próprio Jesus desejaria ter dito. Então, nós já fazemos para nos favorecer o Evangelho. Quem de vocês, quando era criança, brincou daquilo que o seu mestre mandou fazer? Fazemos todos. Brincar? Hein? Se o mestre mandar, faremos todos assim? Só que o mestre manda e a gente não faz de jeito nenhum. E aí depois, na oração noturna, vai dizer: Senhor, não estou aguentando mais. Pede para o outro vizinho passar aqui em casa, vê se ele dá um jeito no fulano, ou me arruma melhor uma situação ou outra. Mas temos que fazer o que o seu mestre mandou. E se nós já temos Jesus como nosso mestre e médico de nossas almas, nós temos que consultar. Temos que ir lá consultar com ele. Aí, quando acontecem as coisas que a gente não está dando conta, nem do que a gente pensa, nem do que sente, nem do que fala, nem do que vê, nem do que ouve, não estamos dando conta de nós mesmos, marquemos uma consulta com ele. E vamos falar com ele como é que nós estamos. E vamos pedir a ele que nos ajude a tomar o remédio que ele nos recomendou, que é educar a nossa mente, fazer brilhar a nossa luz, para que todo aquele que vendo as nossas boas obras pense também em Deus, porque Deus é glorificado no Filho. É através das nossas obras que Deus é glorificado. E aí é que a gente assiste no mundo, quando as pessoas que recebem o bem desinteressadamente agradecem a Deus. Se vocês tiverem o desejo e a curiosidade de ler o livro Paulo Estevão, se não me engano, no capítulo 7, quando vai falar da morte de Estevão, e que Gamaliel é convidado por Pedro para conhecer a casa do caminho, e lá Gamaliel encontra com um amigo que era bem posto, que era rico, que tinha uma família unida. Ele o encontra na casa do caminho, sendo cuidado por Pedro e João, porque ele estava leproso. E aí Gamaliel se assusta quando vê o companheiro ali e pergunta pelos seus bens, pelas suas propriedades, pelos seus familiares. E aí ele vai dizer que ele havia sido abandonado pelos seus, que ele havia tomado tudo que ele tinha e que tinha jogado ele para além do muro da vergonha. Mas que ele, naquele sofrimento, buscou voltar à cidade. E ele relata lá para Gamaliel que ele, quando chega à casa do caminho, já tinha os pés feridos
tanto caminhar e já atacado pela doença em situação bem complicada. E ele começa a revelar isso para Gamaliel. E Gamaliel começa a observar quão trabalhadores, caridosos eram Pedro e João. E ele se sensibiliza. Mas Salomão revela a ele que estava agradecido ao Cristo, a Jesus, e que ele reconhecia agora que ele era o Messias. E aí Gamaliel acha que ele poderia ser Jesus, mas não poderia ser o Messias. E aí Pedro se neutraliza e tenta mudar de assunto para não constranger o convidado, porque ele não tinha intenção de fazer proselitismo. E aí Salomão então revela para ele que ele era realmente o Messias, porque só o Messias podia curar a forma das pessoas verem os flagelos das outras pessoas. E aí a gente observa que o trabalhador, quando se renova, quando obedece o que o Senhor mandou, aquele que é curado, que é atendido nas suas necessidades, não olha para o instrumento que o fez, mas glorifica o Senhor da obra. Então, a nossa caminhada é longa, gente. Nós temos que estudar o tema. Muitas vezes, se fôssemos estudar sobre o pensamento e a palavra, levaríamos, se fosse na sequência de um miudinho, levaríamos anos para abranger todo o conteúdo da obra espírita, que é exatamente sobre isso, nos ensinando a pensar, nos ensinando a sentir. Para isso que Jesus veio à Terra, para nos instruir, para que possamos, através do nosso esforço, movimentando a nossa vontade, nos tornarmos livres da nossa ignorância, que nos aprisiona nas ilusões que salteiam a nossa mente, como fala o irmão. Então, aprendemos aqui hoje com a irmã que o reflexo é o alicerce, está na base da vida. Refletimos uns para os outros. E já diz o cientista, o poeta, que não podemos tocar uma flor sem não tocarmos no mistério, porque tudo está interligado em Deus. Nós somos como os peixes do oceano, que a água não consegue separar, mas nós nos movemos em Deus. E precisamos, se desejamos, como fala o Milanês, ter paz de consciência, precisamos ter autodisciplina, autoanálise, para sabermos o que devemos mudar. Então nós paramos de pensar que temos que mudar o outro e preocupamos com a nossa administração, cuidando de nós mesmos, porque essa é a função que nós trouxemos para nós ao reencarnar. Cuidarmos de nós, descobrirmos quem somos, o que queremos, para onde devemos ir. E os outros virão quando puderem, porque nós estamos fazendo esforço de poder ir. Eles terão tempo. Antes, alguém nos suportou. Para chegarmos, estarmos numa casa espírita hoje, estudando a verdade, alguém já nos suportou. Então, teremos agora que fazer o nosso papel de suportar para avançarmos, senão permaneceremos na base ainda da imposição da ignorância. Alguma dúvida? Nenhuma? Muitas, né? Fizeram casa, chamam a irmã, chamam Bezerra de noite, chamam André Luiz, esse povo leva vocês lá para o cantinho, né? Vai explicar melhor, e assim nós vamos em frente. Que é a paz do Senhor permaneça.
quando nas horas de nítido desgosto e desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem nos olhos, buscai-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circulam e vives que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos seus ensinamentos. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito nas situações mais difíceis, quando te debateres na dor e tiveres almas machucadas, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falsas e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de suas atitudes e à gentileza dos seus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te empavoarem no coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do mundo interior. Quando um a um se perder os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te recustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a revelar-se as faltas e experimentares a impiedade do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te dá muito ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. E quando enfim quiser saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou Jesus que te ama muito e muito. Senhor Jesus, nesse encerramento da semana de Sérgio Xavier, agradecemos essa espiritualidade amiga e muito especialmente a nossa mentora Sérgio por essa semana de tanta maravilha que foi aqui nessa casa. Que os espíritos amigos possam nos acolher em nossos momentos mais difíceis e que possamos voltar para nossas residências, por perto dessa paz que aqui está, e possamos distribuir todas as energias de paz com aqueles a que amamos